justiça e também injustiça. Mas agora nós vamos a ela, né, que está afinadíssima lá com seu comentário diretamente do Rio Grande do Sul. Jussara Galto, bom dia. Bom dia, Dilson. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Rio Grande. Bom dia, Santa Catarina e todo o resto do mundo. Que todos tenham um bom dia, onde quer que estejam, na presença de Deus, com muito amor, com muita prosperidade, com muita confiança, com muita fé em dias melhores, que todo o mundo merece. Quando eu digo todo mundo, é a orbe toda, é todo o planeta. As pessoas merecem, as pessoas estão neste mundo para ser felizes. E alguns não podem agora, já foram no passado, serão no futuro, não interessa. Interessa que a esperança que habita no nosso coração e faz com que todos os dias a gente saia da cama agradecendo a Deus, já por ter acordado e poder se mexer, poder sair da cama, já é um milagre da vida. Então, por isso nós temos que agradecer. Mas há que se pergunte, mas o que deu nela? Está toda feliz hoje. Porque eu estou vendo, né, que as coisas estão acontecendo mais da forma que a gente sempre pretendeu, da forma que a gente sempre entendeu direito, não porque sejamos melhores, mais inteligentes que os outros, mas porque nós sabemos sermos merecedores, todos nós. Mesmo aqueles que estão mergulhados nas águas negras, no lodaçal imundo do partido das trevas, também merecem acordar, abrir os olhos e poder viver num mundo melhor, uma sociedade melhor. A gente não quer que eles concordem conosco em tudo, não. A gente só não quer que eles sejam desleais enquanto discordam. Discordar é natural da natureza humana. Nós não temos que dizer sim para tudo e estar concorde com tudo que as outras pessoas dizem em qualquer lugar. Nós temos que lutar, e é o que nós estamos fazendo, lutar para que todas as pessoas tenham o direito de dizer o que querem dizer, mesmo que a gente não concorde com elas. Isso aí é filosófico. Mas por que, Jussara? Porque eu hoje acordou depois do pé direito. Porque eu estou vendo que as coisas estão acontecendo. E da onde eu comentei com vocês, né, do Paulo Guedes, dizendo que o quanto a direita está crescendo no mundo. E exemplifiquei através de vários países, inclusive com aquela alegoria que ele fez aqui no Brasil, né, onde o liberalismo está começando a ceder para o conservadorismo. Não é para conservar num vidro com vinagre e água, feito picles. Não, é conservar os valores morais, que eles são os mesmos em qualquer civilização. As pessoas têm que respeitar umas às outras, têm que respeitar o bem material das outras. Não importa se seja dinheiro, se sejam mansões, casas, qualquer tipo de riqueza, mas também importa que nós temos aquele olhar de gratidão, de compaixão para quem não está tão bem como nós e também não estão tão bem como o resto de pessoas que estão num nível muito elevado. Não sou contra quem está no nível elevado, quem é muito rico, quem é muito poderoso. Não. Quero que todos sejam, quero também ser assim. Eu quero que todas as pessoas estejam em condições de ter a sua subsistência, que tenham condições de ter uma casa boa para morar, condições de educação para seus filhos, tudo que é melhor, todo conservador quer isso. Então a gente não quer ficar parado, nem retrógrado. A gente quer andar dentro dos valores que nós encontramos desde a Bíblia, que eu mais li, talvez um dos mais antigos livros que a humanidade conhece, porque existem milhões de livros que a 99% da humanidade não conhece, mas a Bíblia, pelo menos quem não conhece já ouviu falar.
ou tem o seu livro sagrado para seguir. Isso aí fala bem alto dos valores que as pessoas têm. É respeitar o outro ser humano, respeitar a vida. Não querer que as pessoas sofram. Não querer que as pessoas sofram carência de liberdade, de alimentação, de educação. Tudo isso faz parte do que nós desejamos e somos conservadores. Então, Paulo Guedes disse brincando, né? Os liberais já passaram para o banco de trás do carro, né? Vocês subentendem. Os conservadores estão no banco da frente e a esquerda caiu do caminhão. Já caiu. Vamos imaginar que isso é um caminhão, né? A esquerda já caiu, já está. Então, assim, ó, tão desesperados, tão aturdidos, sem saber o que fazer, que eles agora resolveram apelar para toda a baixaria que eles conhecem. Quando eles não conhecem, eles pedem socorro para alguém que conheça mais baixarias ainda, para eles poderem nos afrontar quem quer o bem, quem quer a vida, a família, o progresso, o capitalismo, por que não? Porque o comunismo, não. Até fui bem lembrado pelo cachaceiro, quando estava falando mal daquele ser humano, né, que é um senhor que, além de desdentado, é negro. Assim, ó. Depois eu vi uma reportagem muito antiga, pesquisei ontem, e lá nas origens do cachaça, ou cachaceiro, ou outros nomezinhos que existem por aí, mas eu prefiro o cachaceiro porque acho que é mais esculacha mais. É o que ele merece. Esculacho. Então, é que ele, desde muito jovem, foi um racista brutal. Nunca gostou de negro. Agora eu pergunto, quando é que ele disse isso? Negros, não votem em mim. Não, nunca disse. Ele é o pai dos pobres. Ele é o homem mais puro, mais honesto do Brasil. Ele é o cara mais religioso. E também ele é ateu, graças a Deus. Quer dizer, o cara é uma metamorfose ambulante, como diria o Raul Seixas. E é o nosso desgovernante. E isso é uma tristeza. Hoje, quando eu respondi num enquetezinho aí na internet, não é, se eu concordava que ele não... O que foi dito dele? Um senhor negro desdentado. Eu disse que eu só tenho pena por causa disso. Eu tenho pena é que esse senhor negro desdentado tenha um presidente ladrão, cachaceiro, ex-presidiário. Isso esse senhor não merece. O resto é contingência. O resto, com certeza, essas pessoas agora vão atrair o olhar de quem pode resolver esses problemas. E eu tenho certeza que muito negro desdentado vai ter facilidade para colocar seus dentes e procurar ajuda, porque existe muita gente boa entre os dentistas, inclusive, que vão estender a mão para que não sejam mais desclassificados pela falta de dente. Agora, pela cor, né? E ainda negro, isso aqui, nojo. Foi isso aí que ele fez, que ele disse, né, nas entrelinhas e nos gestos que não fez. Agora eu pergunto, onde é que está a classe artística negra? Eu já não falo dos brancos. Eu falo da classe artística negra, que é numerosa no Brasil. E que é tudo. A maioria dos artistas negros são do cachaça, são do cachaceiro. Por quê? Acredito no que ele diz? Não. Acreditam e gostam do que ele faz. Então, ele usa uma lei que não foi feita por ele, evidentemente, mas que ele adora distribuir entre os artistas negros, brancos, amarelos, roxos, qualquer cor. Desde que tenha a mídia em seu contato diário, uma mídia extensa, vasta, ampla, e sem nenhuma restrição, porque quem é do cachaceiro é de esquerda, e para a esquerda não existe restrições nesse país, em absolutamente nada. Eles podem dizer o que quiserem, tanto quanto o cachaceiro diz o que quer, né? Falou mal do pessoal de Pelotas, que eu nem vou dizer porquê, falou mal das mulheres do Nordeste, que eu também não vou dizer porquê, mas vocês todos sabem. Ele não tem respeito por nada, por ninguém.
Agora, exige respeito. Imagina se alguém falar mal dele alguma coisa, além dessas coisas que eu estou dizendo, que para ele, ó, isso é tão banal, que já nem falar mal, porque isso é a realidade dele. Ele é um branco, tem boas dentaduras porque pode pagar bons dentistas, e ele chama todo mundo que não pensa como ele de fascista, não sabe o que é fascista, porque ele é. E ele nos xinga, nos faz esse xingamento, sem noção do que o fascista é ele. Só que ele é um fascista diferente, porque ele não escolheu assim aqueles só porque eram malvados, que eram bandidos, porque não acreditavam nem na liberdade, nem na organização social, em nada. Mas ele é fascista na medida em que ele como é que se diz? Se trouxe para o seu redor, se rodeou, cercou de outras pessoas que exercem um fascismo, além de outros defeitos, um fascismo especial, que é o de serem ladrões, que é o de serem corruptos, que é o de não valerem nada. Essa é a entourage, esse é o ministério dele, são as pessoas que ele se cerca, desde as mais íntimas. Estão entendendo, né? Os próprios filhos, né? Qualquer filho do Bolsonaro, se é uma vírgula fora do lugar, é crucificado em via pública. Todo mundo se levanta. A mídia, estou sempre falando dessa esquerdalha nojenta. A mídia inteira, que é esquerdalha nojenta e corrupta, vernal, se levantam e vão buscar assim, a unha encravada no filho do Bolsonaro, na ex do Bolsonaro, na avó da Michele Bolsonaro. Eles vão capunchar até achar uma coisa ruim para falar do filho do Bolsonaro. Para a maioria das pessoas, o Bolsonaro lidera uma quadrilha. Só que uma quadrilha de gente decente, de gente formada, gente com mais de uma faculdade, gente com muito voto, e muito voto porque receberam de outras pessoas que se identificaram com ele, porque eu sempre estou dizendo para vocês, o voto é também uma identificação. Se o cara gosta de ladrão, vai votar em ladrão. Ele vai votar naqueles que refletem o seu pensamento. Ah, mas eu não roubo, mas eu vota no Lula, então tá roubando a tua nação, porque tá botando lá naquele lugar um cara que vai nos roubar. E tu sabe disso? Entende? Então, essa classe artística fantástica, essa classe artística, ela nunca se manifesta nessas ocasiões. Então, chamar um cidadão de negro desdentado tudo bem, mas ainda é negro? Cadê a Thaís? Cadê o Lázaro Ramos? Cadê aquela lá do Maranhão? Alcione. Cadê a Alcione? Que ia jogar uma macumbinha, uma coisinha, sei lá, em cima do Trump, porque não está gostando do que ele faz? Cadê a dona Alcione? E agora a senhora é negra. O que você vai reagir? E ainda é negro? Ah, ainda se fosse branco, azul, amarelo, mas negro, para representar o Brasil. Que é isso, minha gente? Isso é que o cachaceiro disse. E você está aí, tranquila. Ah, ele pode. É brincadeirinha, é força de expressão, é uma linguagem coloquial. Outro dia, agora, há pouco tempo, poucos meses, acho que no ano passado, ele encontrou num evento público uma pessoa que estava em destaque no palco, negra, linda e inteligente, e que estava ali por uma razão em função dessa sua inteligência. Era alguma coisa que ela tinha, alguma coisa que ela era brilhante, enfim, estava ali por essa razão. Aí ele e tu, a senhora, você, sei lá como é que o nordestino, né? Não sei como é que ele fala um pouco diferente, não. O gaúcho é tu mesmo. E tá aqui porque deve ser sambista, né? Deve ser para rebolar, né? Porque os afro gostam de samba. Não é imbecil? Se isso para uma pessoa desqualificar assim,
estivesse dentro de uma escola de samba, dentro de um pagode, dentro de uma coisa correspondente a isso que ele disse, tudo bem. Mas nada disso, ele não sabia que era que ficasse a boca fechada. Agora, aquela boca cheia de dentes ricos, com dentistas caríssimos, aquela boca podre que ele tem, os dentes são perfeitos, mas o que sai pela boca, ele defeca pela boca. Aí, artistas negros, negros e negras, vocês não vão reagir? Vocês não vão tomar uma atitude? Ó, Jussara, tu tá louca? E a Lei Rouanet, a querida Lei Rouanet, é aí que ele compra a classe artística, a desqualificada. É gente que não tem talento suficiente para vencer sozinho. É gente mesmo que tinha que estar num buraco, não tinha que estar, né, com o destaque que tem. E não vamos chegar muito longe, porque tem pessoas consideradas geniais na música popular brasileira, e uma delas é Chico Buarque, e a gente já sabe há muitos anos como é que é a genialidade dele, do que ele fazia com os verdadeiros autores das músicas que ele gravava depois dizendo que era dele, letras e música. Isso ele fez muitas e muitas vezes com grandes sucessos, prejudicando os verdadeiros autores. Isso é roubo também, e é por isso que ele também gosta do cachaceiro. Então, quem gosta de burlar, de enganar, de passar para trás, de dinheiro fácil, é a esquerda. Eu estou esperando ainda, eu estou esperando. E eu gostaria que vocês provocassem, através da internet, uma reação dos compadres aí da classe artística que são negros. Os brancos podem ficar quietos. Pode. Mas também pode sair em defesa dos negros. Porque quem libertou os negros no Brasil, que tirou daquela maldita escravidão, foi uma mulher branca, com o consentimento do seu pai, que era imperador, branco. Então, os brancos também podem meter a colher, como eu estou metendo. Eu estou aqui indignada, esperando uma reação, esperando que digam alguma coisa. Eu não sei se isso aí é o sinal de que eles estão tão por baixo que ninguém mais se importa com eles. Eles estão fazendo tanta coisa maluca que isso aí só nos abre os olhos e nos alegra o coração, só que isso aí, eles estão no princípio do fim. Eles estão numa decadência, eles estão numa derrocada. Isso aí, nisso aí, né, vamos bater palmas mais uma vez para o Paulo Guedes. O conservadorismo, os conservadores se levantando. E não é só aqui, é no mundo inteiro. E a gente está vendo essa guinada, e eu já falei ontem também, essa guinada para a direita. E isso nos conforta. Isso prova que não somos só nós que estamos com dor de cotovelo, porque o nosso candidato ele não ganhou, perdeu para um cachaceiro, para um ladrão, tirado da cadeia. Não, isso é universal. Vários países do mundo estão tendo essa tendência, esse comportamento, que é o mais justo, o mais adequado, e que é também mais adequado com a civilização judaico-cristã, que é a nossa civilização. Condiz com o nosso pensamento, condiz com o nosso entendimento. Então, estamos saindo de uma fase muito ruim. Se eu disser que nós estamos saindo de uma fase negra da nossa história, é capaz de amanhã eu ter um processo em cima de mim. Porque eles vão entender que eu estou xingando os negros. Agora, o cara que xinga o negro desdentado e que não representa o Brasil, para esse não acontece nada. Esse tudo bem, esse passa o pano. Mas não importa, nós estamos saindo dessa fase miserável. E eu já xinguei tanto, já briguei tanto com vocês, né? Porque o Brasil o Brasil não tem perna, o Brasil é um estado, é um país que não é inerte, porque tem uma natureza abundante, tem pessoas vivendo nele, mas é uma ficção, para colocarmos assim, em termos do que estou falando, no sentido de que o Brasil não está pegando suas perninhas caminhando. Não,
É o povo que vive no Brasil que está começando a se mexer, que está acordando, abrindo os olhinhos e está vendo o porquê. O porquê que nós chegamos nesse lugar aqui, encurralados, né, pela esquerda, pelo comunismo, que eu tenho certeza, quer dizer, a gente não pode nunca ter certeza de nada, principalmente se tratando de geopolítica, mas que está o comunismo que está nos seus estertores no mundo. Já começou bem lá atrás, há 20 e tantos anos atrás, não, antes ainda, quando o Papa João Paulo II estava no exercício do seu papado. A Rússia começou a enfraquecer, a Alemanha era metade comunista, metade não era, metade que não era comunista era um sucesso, era uma glória, era um progresso danado, e a Alemanha comunista, Berlim Oriental, era aquele atraso, carros assim de 30, 40 anos atrás, carros que andavam nas ruas, eram do tempo da Segunda Guerra, os mais modernos, que foi em 45. Isso nós encontramos essa realidade. Eu não atravessei a fronteira, eu não quis. Eu já combati aqui também, o comunismo, aquela coisa toda. Meu marido foi e visitou, e voltou de lá. Não, ele não era comunista, nunca foi. Mas ele voltou de lá assim, muito chateado, porque, puxa, ele sabia que historicamente o que representou a Alemanha no passado. E também o que estava representando a Alemanha agora, naquela época, né? Que não era comunista. Então, nós sempre tivemos as coisas muito definidas. Então, por que agora, com os exemplos da Alemanha Oriental, que a gente quase nunca fala, porque já, né? Foi tão longe de nós, mas existiu. Metade da Alemanha era comunista. E essa metade retroagiu, ou ficou lá atrás. Ela não caminhou para frente como a Alemanha Ocidental. Nós temos o exemplo de Cuba, da Venezuela, e por falar em Venezuela, parece eu hoje tive tanta coisa para fazer que eu não pude estudar, não pude pesquisar mais com profundidade as novidades do dia de hoje, porque a gente está sempre atropelada por fatos novos, por acontecimentos novos, que a gente não consegue, mesmo que queira, não consegue absorver tudo. Mas eu vi, não tive tempo de ler, porque tinha que vir aqui conversar com vocês, eu tive vendo que há um conluio, não sei até que ponto isso é verdade, mas é bem possível, porque a ligação do cachaceiro com o ditador venezuelano é muito intensa. Eles se protegem, eles trocam figurinhas, e essas figurinhas que eles trocam, geralmente, elas são assim, ó, em formato de cédula, com uma outra figurinha no centro e com os valores correspondentes. Se chama dinheiro. Nós, brasileiros, com todas as carências que temos, construímos portos na Venezuela, viadutos, estradas na Venezuela. E eles nunca pagaram. Uma petrolífera, eles simplesmente ficaram, tempo da louca, da Dilmanta, eles ficaram simplesmente e nunca pensaram em devolver, nunca pensaram em pagar o que nos deve, pagar para nós, brasileiros. Porque o Lula, cachaceiro, ele não emprestou dinheiro dele. Ele não construiu um porto com o dinheiro dele. Ele construiu com o nosso dinheiro. E eles não querem nos pagar. Disseram que não vão pagar e ponto final. Simples assim. Então, agora, assim como ele salvou aquela quenga lá da Colômbia, eu acho, né? Não gosto nem de recordar esses fatos assim. Pegou o nosso avião com o nosso dinheiro, não tem gasolina, os aviões para andar aqui no país. A Força Aérea está quebrada. Eles quebraram também a Força Aérea. Mas tem um jato para ir lá no outro país, bem distante, trazer uma corrupta, uma ladra condenada, para evitar que ela fosse para a prisão. Então, vocês acham que ele não vai estender a mão para o Maduro, que está logo ali, e que tem o rabo dele muito preso?
O Maduro conhece os podres do cachaça, tanto quanto o El Pojo, aquele general que está preso lá nos Estados Unidos, está constantemente falando, inclusive, isso, que a Venezuela deve dinheiro para o Brasil, mas que o Brasil não, mas que o cachaceiro ganhou muito dinheiro do narcotráfico, porque é associado assim com o Maduro, aquele amaldiçoado governante da Venezuela, aquele traidor do seu povo, um ditador cruel, sanguinário, desrespeitoso. Esse é amigo do cachaça, como são amigos dele o Hamas, né, que fizeram e fazem os horrores que você sabe. Agora, semana passada, ou 15 dias atrás, a gente viu um rapaz que era bonito, fortão, com 40 e poucos quilos, cavando a sua própria sepultura. E eles ali ao redor, filmando e rindo. E o rapaz desnutrido, já morrendo de fome mesmo, ia cavar aquele buraco para ser assassinado e jogado dentro. Isso a mãe desse rapaz viu todas essas cenas, como nós vimos, o horror dos horrores. Mas não importa, aqui no Brasil, ele é amigo do desgovernante. Eles, os terroristas, são amigos do desgovernante. E passam pano para tudo que eles fazem. Bandido para eles é o povo de Israel. E agora a embaixada brasileira lá fechou. E eles também não querem mais ter embaixada no Brasil, porque são inimigos. Nós não somos inimigos do povo judeu. Nós nos condoemos, nós sofremos, a gente faz o que pode. E eles também por nós. Porque lá em Brumadinho, né, que houve aquele horror todo, aquelas pessoas, milhares de pessoas que morreram, e as casas também foram soterradas, tudo que eles tinham. De onde é que veio voluntariamente um avião cheio de técnicos da melhor qualidade para salvar vidas, para salvar o que ainda podia ser salvo, de graça, no amor? Isso aí é uma troca de gentileza entre povos que se respeitam. Mas como é que não entra na nossa cabeça que esse desgovernante do Brasil, hoje, esse acelerado, esse maluco, que não respeita nada a ninguém que não seja comunista, como é que ele pode pré-julgar e julgar um povo como o povo judeu? E dá para dizer assim, são melhor que a maioria do povo que existe no planeta. São mais inteligentes, isso é indiscutível. Nós temos alguns valores inteligentes no Brasil, graças a Deus, todos os países têm. Mas a impressão que a gente dá, que a gente tem dado ao sucesso que eles tiveram naquele pedaço de terra que receberam, aliás, graças a um brasileiro, Oswaldo Aranha, através da ONU, que deu aquele pedaço de terra para eles, de deserto. Terra não, vírgula. Não era terra, era deserto. Areia. E aquele povo, porque não basta ter meia dúzia de cérebros, meia dúzia de pessoas muito inteligentes. Eles têm milhares de pessoas muito inteligentes, muito capacitadas em todas as áreas da ciência, do conhecimento. E eles fizeram aquele país maravilhoso, espetacular. Eles têm um dos melhores exércitos do planeta. E não só pelo povo em si, homens e mulheres que são obrigados a servir e que fazem isso com muito amor, e muitos deles, centenas, milhares, perdem a vida todos os anos porque eles estão constantemente sendo agredidos por alguns vizinhos que não tem assim, não chegam ao calcanhar deles como seres humanos, como valor essencial. E eles querem a morte. Esses que, do lado ruim, do lado escuro, esses querem a morte. Eles querem liquidar, eles querem deixar de novo aquele território como era antes, só areia. Sem nenhuma construção, sem nenhuma pessoa. É isso que eles querem, é isso que eles dizem que querem. E é isso que eles tentam fazer. Só que são burros também. Tem um ou dois que é inteligente, mas a maioria é ignorante, é ignara mesmo, não estuda, não quer estudar, só quer matar. Só quer pensar sobre o que é ruim. Então, eles estão assim, né? Eles são tão antigos quanto o povo judeu. Mas eles andam a passo de
tartaruga, enquanto os judeus andam a jato. Literalmente falando, eles têm todos os meios, têm o modus operandi para sobreviverem como um dos melhores, mais inteligentes, mais capazes, mais habilitados povos do mundo. E o quê? A imbecil da neta do Cachaça disse que nós somos escravos, que os Estados Unidos nos escravizam há 500 anos. Talvez por isso, né, que a gente esteja tão atrasado, na cabeça dela. E, enquanto isso, nós temos que retroagir o quê? De 48 até agora? Não tem 100 anos. Meu Deus, tem 60 e poucos anos. 80. Não, eu vou fazer 80, eu sou de 45. Eles são de 48, um pouquinho mais novos que eu. E eles construíram tudo aquilo. E os iranianos conseguiram chegar assim, ó, relativamente perto, graças a Deus, né? Que é amigo do bem, Deus é bem. E eles não conseguiram montar, né, a bomba que eles pretendiam. Ou já estavam quase no final, não sei. E houve uma interferência de Deus através de quem? Do presidente dos Estados Unidos, que está lutando para salvar o Ocidente. Todos nós, significa que estamos sendo salvos, porque nos identificamos também com ele. Porque lá, eu tô meio que misturando os assuntos, lá nos Estados Unidos, o povo elegeu por 4 anos a mais, porque o Obama também era comunista, não morreu ainda, a Clinton também, são os maiores capitalistas do mundo, né? Mas são comunistas. Por quê? À custa do seu povo. Porque é bom. É bom ser comunista. O dinheiro chega e penca, como chega aqui. Eles são bilionários. Mas lá o povo se deu conta, com mais 4 anos de estupidez do Biden, eles se deram conta, não, loucura é essa? E tem mais. O Trump não perdeu a eleição lá, como o Bolsonaro não perdeu a eleição aqui. E agora a gente está sabendo. Agora a gente está sabendo que eles houve tudo igual. Só que, preste bem atenção, o povo reagiu. Deu para ti comunismo. E pegaram, e eu faço questão de usar a palavra comunismo, porque eu já estou vendo os projetinhos dos brasileiros, assim, ai, que coisa é essa, esquerda, direita, ai, que besteira, vamos uma terceira via. Seus cretinos, não me digam que vocês vão acordar para cair na M, pior que nós já estamos. Então fiquem de olho fechado. Mas acordar para dizer que não, nem tem esquerda, não tem direita, e que tem só o caminho do meio, vocês não são Buda, nem budistas são, vão acordar, vamos acordar para a realidade. Eu estou indignada porque eu vejo as pessoas dizem, Sara, deu, né? Tá tão de direita, mas que é de esquerda, direita, né? Vão aprender, vão estudar, vão ler, vão se informar. Não é porque eu sou de direita que eu gosto que as pessoas pensem como a direita. Eu sou de direita porque eu penso como todas as pessoas de bem pensam, que são cristãos, aceitam e gostam e curtem e protegem a família, a prole, que são os filhos que botam no mundo, que gostam de trabalhar, que gostam de crescimento, que gostam de estudar, de boas escolas, bons professores, tudo isso coisa que a gente não tem agora, né? Saúde, professores bons, deve ter alguns, mas são raros. Principalmente nos primeiros anos de vida do estudante. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós já temos pela segunda vez, e está vindo novamente, esse desgovernante do Rio Grande do Sul. Lembre sempre o que ele fez por nós, gente. Nada além de se tentar botar um coletivo e tentar se promover. Mas quem é o maior apoio que ele teve nessas eleições? As professoras. As que ensinam beabá para os seus filhos. E elas são, portanto, de esquerda. São comunistas. Por isso é que eu não levo fé nenhuma na nossa escola atual. Nós somos um dos países lá no fim da fila, no quesito educação. Estamos assim, ó, há muitos países de distância entre
os melhores que são o Canadá, o Japão e a Suíça. Nós estamos lá na rabada. O 85º, parece a última vez que eu vi. Então, se nós não temos bons professores, evidentemente não teremos bons alunos. Nós não temos bons professores universitários, porque os bons professores universitários, que não são de esquerda, são perseguidos até a expulsão. Alguns, assim, quase se aposentando, arranjam um rabo, uma coisa bem significativa, né? E pá! E eles deixam de ser professores. E isso está acontecendo aqui na Universidade do Rio Grande do Sul, em todas as universidades do Brasil. Então, nós não temos a educação que merecemos, nós não temos a saúde que merecemos. Eu até acho que os médicos que estão aqui, alguns deles, a maioria, é do programa ainda mais médicos, porque alguns dos médicos que vinham de Cuba, você sabe, não tinham nem passado por uma calçada de uma faculdade de medicina. E eu digo isso assim, com muita revolta, porque eu moro em Imbé, eu preciso deles. A gente chega lá, ele não olha, nem não olha no olho da gente. O que a senhora sente? Aí eles imediatamente se fixam no computador, tome isso, tome aquilo, tome... Comigo já aconteceu remédio errado, completamente equivocado, não era para o que eu tinha, quem sabe, eu sugerindo, quem sabe eu tenho isso e aquilo. Não, isso não. Aí eu vou mudar de médico, não melhoro, o remédio não faz nada, e eu realmente tinha aquilo. E até disse uma vez uma médica, estava falando de assim, como é que a senhora sabe? Eu disse, porque eu faço como tu, eu vou no Google. Você não precisa mais faculdade de medicina, não precisa. E eles são muito bem pagos para fazer o que fazem. Eu conheço 2, pode ser que tenha mais, mas eu conheço 2 médicas muito boas em Ribeira. 2 mulheres. Uma nem é gaúcha, é paulista. E a outra é gaúcha. E os outros, Deus me livre. Deus me livre. Então, nós não temos qualidade de saúde aqui. Eu conheço outros municípios ao redor, perto daqui, onde eu tenho amigos que moram, que estão em outros municípios. E o sistema SUS funciona maravilhosamente bem. Eu estou agora esperando há 4 meses que me chamem para fazer uma fisioterapia de uma fratura que eu tive, vocês lembram, lá em 22, quando eu estava fazendo a política de defesa do meio ambiente, defendendo os botos. Enfim, caí, me estabaquei e quebrei. Já fazem, de 22 agora, já fazem 5 anos. 13, 4, 25, 3 anos, né? Que eu estou esperando a fisioterapia. Mas, agora, ultimamente, fiz tudo de novo, fui lá encaminhar para lá, fazem 4 meses, ainda não me chamaram. Eu estou esperando a gratuidade para um remédio bem caro que eu uso para asma. Já pedi 3 vezes. Agora, fiz tudo de novo. Já estou esperando há 2 meses a resposta e ainda não veio. Então, eu falo assim, ó, de boca cheia, que a saúde aqui em Imbé é um horror, é uma porcaria. É uma porcaria. Pelo que eu tenho, o tratamento que eu tenho recebido. Talvez até por ser uma pessoa mais idosa, ele chega essa velha maluca, tá sozinha. Sério, já imagino isso. Não tem nem com quem conversar, tá? Precisando de qualquer porcaria, eles aceitam. Porque eles acham que isso aí é só psicológico. Esse dia eu disse para assim, ó, o senhor não tem noção, eu disse para ele. Eu sou uma das pessoas mais bem informadas de Imbé. O senhor me respeite. Não, mas por quê? Ficou assim, com uma cara de babaca? Não esqueça, disse para ele. Sou velha, mas não sou burra. E nem desinformada. Também não sou velha, né? Sou idosa. Meus amores, passou o tempo. E como sempre, Adilson me perdoa. Guilherme, beijo para vocês, me perdão mais vezes. E para vocês, meus amores, também, meus amores, eu digo até amanhã, se Deus quiser. E eu amo vocês. Vocês andam de pantufinha no meu coração. Tomem jeito, portanto, porque eu vou continuar chata. Beijo.